Ok? Então acompanhem comigo a leitura da Escritura. Verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, de que maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Essa é a leitura da Escritura. Eu quero convidar você a acompanhar comigo essa palavra de oração. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia, pela Tua palavra, Senhor. Pedimos humildemente que o Teu Santo Espírito venha iluminar nossa mente, o nosso coração, para entender a Tua palavra, Senhor. Só o Senhor pode abrir o nosso coração para entendê-la, para discerni-la. Ó Deus, fala aos nossos corações através das santas Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra. Nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente, Mateus capítulo 16. Hoje nós vamos encerrar esse capítulo. Nós estamos com o compromisso de pregar o Evangelho de Mateus inteirinho, e pela graça de Deus, chegando o final do ano, já estamos no capítulo 16. Se Deus quiser, o ano que vem, por alguns meses, a gente vai terminar o Evangelho de Mateus. E hoje, o assunto que eu quero tratar, que é o assunto do texto, eu quero falar sobre a missão de Jesus. Olha que interessante. A missão de Jesus e o preço e o privilégio de ser discípulo de Jesus. Repito, a missão de Jesus e o preço e o privilégio de ser discípulo de Jesus. É interessante que Mateus capítulo 16, quando o evangelista Mateus escreveu esse texto, ele quis mostrar algumas teses. Por exemplo, no verso de 1 a 12, nós vimos sobre as advertências de Jesus. Do verso de 13 a 20, nós vimos sobre a supremacia de Jesus. E hoje, do verso 21 a 28, a gente vai ver sobre a missão de Jesus e a questão de ser discípulo e suas implicações. Mas quando o evangelista Mateus, ele escreveu esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, ele quis mostrar 3 teses, só nesse texto. Primeiro, mostrar a identidade de Jesus. Segundo, mostrar a missão de Jesus. E terceiro, mostrar as consequências de crer e seguir a Jesus. Seguir a Jesus, gente, há consequências. O pastor John MacArthur, ele comentando o Evangelho de Mateus, capítulo 16, ele escreveu assim, abre aspas: isso marca o início de uma nova ênfase no relato de Mateus. Ele volta a atenção do ministério público para as instruções particulares que o Senhor deu aos discípulos,
que assume um novo tom, agora mais sombrio. Os discípulos confessaram a sua fé nele como Messias. Desse momento em diante, ele começou a prepará-los para a sua morte. É isso. Mateus capítulo 16, Jesus ele revela a sua identidade, que ele é o Messias, e Deus revela isso a Pedro, por isso que Pedro fala para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas daí agora que eles estão entendendo a identidade de Jesus, agora Jesus começa a revelar para eles a missão dele. Por que Jesus veio ao mundo? O que ele veio fazer? O que ele veio cumprir? Ele já revelou a sua identidade, quem ele é. Mas agora ele mostra para os seus discípulos o que ele veio fazer. E isso, gente, é de extrema importância, porque isso que a gente vai tratar hoje tem tudo a ver com a mensagem do Natal. Que o nosso Cristo veio, deixou a sua glória, assumiu uma humanidade, entrou na história, se tornando um bebê, mas ele esteve aqui encarnado para cumprir uma missão. E cumprindo essa missão, ele convoca, ele escolhe os seus discípulos. E ser discípulo de Jesus exige algumas implicações. Pois bem, mas diante desse texto sagrado, eu quero te apresentar 6 lições. 6 lições que eu vou te apresentar diante da exposição de cada verso. Mas guarde no seu coração essas 6 lições. A primeira lição que eu vos apresento é uma missão necessária. Uma missão necessária. Olha o verso 21 na sua Bíblia, e por gentileza não feche a sua Bíblia. Diz lá que desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então aqui Jesus está conversando com seus discípulos, com seus apóstolos, ele está dizendo: olha, é o seguinte, é necessário eu ir para Jerusalém, a capital da religião, a grande Jerusalém, e lá em Jerusalém eu vou sofrer, e eu vou sofrer nas mãos da elite religiosa, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Então aqui, gente, no verso 21, ele deixa muito claro a sua missão. Essa missão é necessária. Eu vim, é necessário eu seguir para Jerusalém, e eu vou sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Aqui quando Mateus escreveu esse texto, falando dos anciãos, quem eram os anciãos? São os respeitáveis líderes da comunidade, né? Eram líderes da comunidade que de alguma maneira influenciavam a comunidade. Os escribas, quem eram os principais sacerdotes? Era a elite do grupo dos saduceus. Lembra dos saduceus? Que era um grupo político-religioso, profundamente influenciado pela cultura helenística, pela filosofia grega. E esses saduceus, eles faziam parte como principais sacerdotes e influenciando o povo. E ainda havia os escribas. Quem eram os escribas? Eram os eruditos da Bíblia hebraica. Eram os especialistas em Bíblia e membros do grupo chamado fariseus, que era um grupo político-religioso extremamente legalista. Esses grupos se unem para fazer Jesus sofrer. Esses 3 grupos formavam o Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era o concílio oficial que governava a vida religiosa e política dos judeus. Então todo esse pessoal, toda essa elite, toda essa aristocracia fazia parte do Sinédrio, que era um grande concílio, era uma casa de leis. E eles que governavam a vida religiosa dos hebreus e a política dos hebreus. É lógico, com toda a supervisão do Império Romano. Mas eles tinham as suas leis e as suas maneiras de resolver. A segunda lição que eu vos apresento é uma reprovação reprovada. Exatamente, uma reprovação reprovada. Porque aí no verso 22, Pedro não entende. Ele não entende essa missão de Jesus. Olha só no verso 22 na sua Bíblia, ele tem uma reação. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor.
modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque cogitas das coisas do homem e não das coisas de Deus. Meu Deus, isso é, Jesus reprovou a reprovação de Pedro. Pedro, ouvindo aquilo, essa exposição da missão de Jesus, Pedro, ele reage dessa maneira: não, Senhor. Na cabeça de Pedro, ele não consegue conciliar a vida do Filho de Deus com o sofrimento. Na cabeça de Pedro são duas coisas irreconciliáveis. E aí ele chama Jesus à parte e reprova a missão de Jesus. Senhor, tem compaixão de ti, tem misericórdia, isso não pode acontecer. Aí Jesus, ouvindo isso, Jesus o reprova. Para a gente entender melhor isso, o comentarista britânico Tasker, ele diz corretamente o seguinte, abre aspas, que a explosão de Pedro reprovando Jesus foi bem intencionada, mas revelou tão completa a incompreensão da vocação de Jesus, que, se ele lhe desse ouvidos, estaria fazendo precisamente o que o diabo tentara fazer no deserto. Sabe o que o diabo tentou fazer com Jesus lá no deserto, em Mateus capítulo 4? Tentou desviar Jesus da cruz, oferecendo a glória para Jesus e tentando persuadir Jesus da cruz do Calvário. E Jesus o derrotou citando as Escrituras. E aqui Pedro, muito preocupado e bem intencionado, ele fala algo para Jesus que faz Jesus lembrar do deserto. E Jesus o reprova de maneira severa. O comentarista A.T. Robertson, ele diz o seguinte, que instrumentos de tentação são mais temíveis do que muitos amigos intencionados, que se importam mais com o nosso bem-estar do que com o nosso caráter. Em Pedro, Satanás, que for expulso, voltaria mais uma vez. Pois bem, precisamos entender aqui. Primeiro, Jesus não está dizendo que Pedro é Satanás. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está possesso. Mas a questão que está acontecendo aqui é o seguinte: com essa palavra de reprovação de Pedro, Jesus lembra do confronto que Jesus teve com o diabo lá no deserto, e Jesus percebe mais uma vez que Satanás quer persuadi-lo a se afastar do caminho da cruz. E ele diz: arreda de mim, Satanás. Ele diz para Pedro. Isso é, de alguma maneira, as palavras de Pedro estavam influenciadas pelo próprio inimigo. E Jesus, discernindo isso, arreda de mim, Satanás, porque não entendes as coisas de Deus, tu não entendes os planos de Deus, e só os dos homens. Tu és para mim pedra de tropeço. Sabe o que Jesus estava dizendo naquele momento? Pedro, você, que é uma pequena pedra, agora dizendo isso, está se tornando para mim uma pedra de tropeço, quer que eu tropece na minha missão. Para com isso, Pedro. Você ainda não entendeu a minha missão. Não pense assim. Entretanto, essa é uma reprovação reprovada. A terceira lição que eu vos apresento no texto sagrado é um preço a ser considerado. Olha o verso 24 na sua Bíblia. Aí depois que Jesus revelou a missão dele, depois que Jesus deu uma bronca em Pedro, no verso 24 diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A partir daqui, Jesus vai falar sobre o preço de ser discípulo de Jesus. Primeiro ele fala da missão dele: eu vim para morrer, eu vim para sofrer, eu serei ressuscitado. Pedro, por uma questão de influência satânica, tenta persuadi-lo. Jesus o repreende, o reprova, e agora ele começa a trazer para os discípulos o que significa segui-lo, o que significa ser um seguidor de Jesus. E Jesus começa a mostrar as implicações. Quero te apresentar alguns aspectos do discipulado de Cristo, só no verso 24. Olha só, em primeiro lugar, o discipulado é um convite pessoal. Jesus fala assim no verso 24: se alguém quer,
Isso é, Jesus chamando cada um. Se alguém quer. Se alguém quer me seguir, eu estou chamando, eu estou convidando, eu estou convocando. Se alguém quer seguir a Jesus, gente, é um convite pessoal. Em segundo lugar, o discipulado é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Jesus diz assim aí no verso 24: se alguém quer vir após mim, seguir a Jesus é ter um relacionamento com Ele. Seguir a Jesus é conhecê-lo. Jesus está convidando, olha, eu estou convidando você a me conhecer. A me conhecer ainda mais. Terceiro, o discipulado é um convite para uma renúncia radical. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Seguir a Jesus, gente, é negar-se a si mesmo. Seguir a Jesus é renunciar àquilo que está na nossa vida que Cristo reprova. Seguir a Jesus é deixar para trás aquilo que Ele não aprova, porque assim vai ser um amor total e integral a Ele. Ele diz: negue-se, negue-se a si mesmo, negue o seu eu, negue os seus sonhos egocêntricos, negue os seus desejos, as suas ambições egoístas, negue-se, se você quiser me seguir, negue-se. Em quarto lugar, o discipulado é um convite para morrer. Porque ele diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz. Por gentileza, interprete isso aqui da maneira correta. Quando Jesus fala de cruz aqui, ele não está falando de problema de relacionamento, ok? Como alguns interpretam de maneira equivocada. Ai, pastor, é a minha cruz. O meu casamento é a minha cruz. Não. Ai, pastor, a minha sogra é a minha cruz. Não, também não. Então, cruz aqui não é problema de relacionamento. Cruz aqui não é uma luta contra uma enfermidade. Cruz aqui não é uma perda financeira. Cruz aqui não é as decepções da vida. Cruz aqui, quando Jesus ele usa essa palavra cruz, ele está dizendo o seguinte: você quer me seguir? Então esteja disposto a morrer. Porque eu vou morrer. E os meus seguidores também devem morrer. Quer me seguir? Essa é a realidade. Esteja preparado também para morrer. E a cruz aqui é extremamente, na época de Jesus, era bastante usada, porque era a principal pena de morte do Império Romano. E a cruz era algo tão desprezível que as pessoas que eram condenadas, elas tinham que andar vários quilômetros levando a cruz até o lugar de execução. E durante o trajeto essas pessoas eram cuspidas, eram ultrajadas, jogavam tomate podre, xingavam. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, tomar a cruz é ser humilhado por mim. Tomar a cruz é ser rejeitado pela sociedade por causa de mim. Da mesma maneira que eu vou levar a cruz, quem quer me seguir tem que tomar a sua cruz. Caso contrário, não está me seguindo, não está me entendendo, e não entendeu nada da minha mensagem. Então, gente, seguir a Jesus é estar disposto a morrer. Tomar a cruz é estar disposto a oferecer a própria vida por Jesus. Precisamos entender isso. A quinta implicação, quando Jesus fala sobre o seu discipulado, o discipulado é um convite para uma caminhada dinâmica com Cristo. Por isso que ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que significa? É uma vida diária com Jesus, isso é, as minhas decisões precisam ser aprovadas por Jesus, porque eu estou seguindo Ele. Eu não sou mais dono do meu nariz, eu não sou mais dono da minha vida, tem um dono sobre mim. Eu tenho um Senhor e eu preciso segui-lo. Isso tem a ver com as minhas decisões, isso tem a ver com os meus planejamentos, isso tem a ver com o meu orçamento, isso tem a ver com as áreas mais íntimas da minha vida, isso tem a ver com a minha vida. Seguir a Jesus, gente, é uma caminhada dinâmica com Ele. Cuidado com o secularismo. Sabe o que é o secularismo, gente? É uma filosofia do nosso tempo que reparte a nossa vida. Olha,
Negócios à parte, Jesus à parte. Não, calma aí, Jesus. Tem certas áreas que não é para o senhor se meter, deixa que eu resolvo. A vida é minha. Mas daí quando se trata de bênção, sim, aí eu quero Jesus. Mas quando se trata de decisões importantes na vida, quando nós seguimos a Jesus, nós o consultamos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, porque eu sou o teu discípulo. Eu não estou aqui para satisfazer os meus desejos, mas tão somente para fazer a tua vontade. Gente, isso é seguir a Jesus. Lembre-se que Jesus chamou discípulos e não admiradores. Jesus não chamou admiradores, ele não está nem aí. Jesus chamou discípulos. Você quer me seguir? Renuncie a sua vida e esteja disposto a morrer por mim, porque eu vou sofrer, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Seguir a Jesus é tomar a cruz. Muitos querem a bênção, mas não querem a cruz. Muitos querem o pão e o peixe, mas não querem a cruz. Seguir a Jesus é assumir a cruz. Amém? Está fazendo sentido? Amém. É isso, gente. Outra lição que eu vos apresento, quarta lição, um paradoxo a ser compreendido. Aí Jesus, ele fala sobre o preço de segui-lo. Aí Jesus, ele fala algo, gente, que usa a palavra paradoxo, porque muitas vezes é difícil entender. Se nós não amarmos a Jesus, isso aqui vai ser difícil entender. Quem ama a sua vida mais do que a Jesus, nunca vai entender isso. Porque no verso 25, olha só o que ele fala no verso 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, vai achá-la. Certamente o discipulado implica um maior paradoxo da existência humana. Os valores de um discípulo de Jesus estão invertidos. Sabe o que significa? Para Jesus, ganhar é perder. E para Jesus, perder é ganhar. Meu Deus, vai entender isso. Sabe o que Jesus está dizendo, gente? Que quem quiser salvar a sua vida, isso é, quem quiser buscar sentido na vida sem Ele, vai perder. Agora, quem perder a sua vida, perder certas coisas na vida, perder prestígio, perder certos sonhos na vida por causa dele, ele está dizendo, esse ganhou a vida. Esse não perdeu nada, ganhou. E para o mundo não, calma aí, pega leve, calma aí. Eu perder aquilo que eu sempre busquei, essa é a lógica de Jesus. E quantas pessoas estão perdendo a vida e pensando que estão ganhando, estão perdendo. Perder a vida é quando nós conquistamos tantas coisas na vida sem a presença de Jesus, sem fazer a vontade de Jesus, sem se preocupar com os planos de Jesus para a nossa vida. Isso é perder tempo, é perder a vida, é perder a saúde, é perder a energia, é perder a alma. Mas Jesus fala, e quem perder a vida por minha causa, vai achá-la. Marcos capítulo 8, narrando a mesma história, ele coloca uma palavra que Mateus não colocou. Marcos ele diz assim, citando as palavras de Jesus, que quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, vai achá-la. Isso é por causa de Jesus e da mensagem de Jesus. Uma vida com Cristo, gente, não é perda, é ganho. Agora a gente pode ter tudo na vida, tudo na vida, mas se Jesus não estiver conosco, a gente está perdendo a nossa vida. Esse é o paradoxo que precisa ser compreendido. E Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, quer pagar o preço? Porque a minha lógica é diferente do mundo. É totalmente diferente. Está disposto? Então siga-me. Siga-me. A quinta lição que eu vos apresento é uma avaliação a ser observada. Aí no verso 26, Jesus faz duas perguntas retóricas. Olha aí na sua Bíblia, por gentileza. Ele diz assim, pois o que aproveitará o homem, aqui falando da raça humana, o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma?
3 fatos precisam ser considerados aqui, gente. 3 fatos. Primeiro, o dinheiro não pode comprar a bem-aventurança eterna. Pode substituir a palavra. O sucesso não pode comprar a bem-aventurança eterna. Pode trocar. Os prestígios não podem comprar a bem-aventurança eterna. Tudo isso é bom, mas não satisfaz o coração do homem. É por isso que Jesus está dizendo que aproveita o homem e a mulher ganhar o mundo inteiro, conquistar tudo o que quis na vida e perder a sua própria alma. Não valeu para nada. Essa vida não valeu para nada, Jesus está dizendo, perdeu. E ele diz, o que dará o homem em troca da sua alma? A resposta é nada. Nada substitui uma alma saciada por Deus. Nada. A salvação da alma vale mais do que qualquer coisa deste mundo. Por isso que Jesus fala que aproveita. O que adianta ganhar tanta coisa nesse mundo e se perder a própria alma? A perda da alma é uma perda irreparável. Jesus está dizendo, aqueles que vivem uma vida boa, mas não me seguem, estão se perdendo. É isso que Jesus está dizendo. Aqueles que pensam que está tendo uma vida com sentido, aqueles que pensam que estão tendo uma vida feliz, mas sem me seguir, estão perdendo a sua alma, serão surpreendidos. Se eu não faço parte dos planos dessa pessoa, essa pessoa está se perdendo, mesmo tendo tudo nessa vida. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está dizendo. E mostrando a ilusão do mundo, gente. A ilusão do mundo. Seguir a Jesus é se libertar das ilusões deste mundo, gente. Deste mundo. 6ª lição e última lição. Uma recompensa a ser considerada. Olha o verso 27 e 28. Jesus diz assim, porque o Filho do Homem, se referindo a ele, há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. No verso 27, Jesus está falando de 2 grandes doutrinas. No verso 27, Jesus está falando da sua segunda vinda. Jesus está dizendo, olha, um dia eu vou voltar, e com os anjos de Deus, e eu vou retribuir a cada um segundo as suas obras. A gente precisa interpretar isso aqui da maneira correta. Jesus não está dizendo aqui que as pessoas que serão salvas, e depois eu vou falar sobre isso, que serão salvas porque praticaram obras. Não. Obras aqui são a vontade de Deus, isso é, os discípulos de Jesus aqui na terra viveram plenamente a vontade de Deus, seguindo a Jesus, fazendo a vontade de Jesus, cumprindo a missão de Jesus que ele deixou para os seus discípulos aqui. É isso que Jesus vai retribuir. E ele vai vir com grande glória, com os seus anjos, e os seus discípulos serão recompensados. E ele fala do juízo final aqui. Gente, Jesus está dizendo o seguinte, que a história da humanidade tem um fim. A história não é cíclica, ela é linear, ela vai ter uma consumação, e Jesus virá na glória do seu Pai com seus anjos e retribuirá os seus discípulos. E no verso 28, quando ele fala lá, em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui se encontram, de que maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir a glória do Filho do Homem no seu reino. Jesus está falando da transfiguração, que a gente vai ver numa outra oportunidade sobre Mateus 17. Porque em Mateus 17, Jesus ele escolhe 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele dá um pequeno lampejo da glória dele. Um pequeno flash. Eu quero só mostrar para vocês um pouquinho da minha glória. Quando Jesus aparece lá com Moisés e Elias, e os discípulos ficam fascinados com aquela glória do reino de Cristo. No verso 28 está se referindo a esse acontecimento que a gente vai meditar em outros domingos. Mas, gente, uma recompensa a ser considerada. Jesus está dizendo que aqueles que o seguem, aqueles que o amam,
aqueles que estão aqui na terra fazendo a sua vontade, vai ser retribuído, vai ser recompensado. Esse é o privilégio de seguir a Jesus. Tem preço? Sim, mas também tem privilégio para aqueles que amam a Jesus. Amém? Amém. Bom, eu quero terminar a mensagem com algumas aplicações. Pastor, o que tudo isso tem a ver com a nossa vida? Quais são as aplicações pessoais? O que essas lições deste texto sagrado, aonde elas podem ser aplicadas na nossa vida cotidiana? Aplicação. Número 1, escute. Satanás não é um mito. Ele continua influenciando as pessoas a não seguirem a Jesus. Satanás, gente, não é um mito. Satanás não é fruto de um folclore cultural. Satanás não é fruto da imaginação humana. Satanás é um ser real. Jesus o cita várias vezes nos evangelhos, inclusive aqui em Mateus 16. Arreda Satanás. Satanás não é um mito, gente, não é uma lenda, não é como diz lá em São Paulo, não é um conto da carochinha. É um ser que ainda hoje continua influenciando pessoas a não seguirem a Jesus. Continua influenciando ideologias, pensamentos para as pessoas não seguirem a Jesus. Não seguirem a Jesus. Porque, olha só, o pensamento de Pedro foi bem intencionado. Senhor, cuida de ti, tem compaixão. O Senhor vai morrer. Eu acabei de dizer para o Senhor que tu és o Cristo e o Senhor vai sofrer. E muitos, um pensamento até sutil, até ingênuo, mas muitas vezes ele influencia muitos a não seguirem Jesus. Com pensamentos até bem intencionados, mas fatalmente equivocados. Isso também afasta de seguir a Jesus. E Satanás, ele influencia esse tipo de sentimento e de pensamento. Isso, para nós, gente, a gente precisa tomar cuidado. Além da nossa luta contra a nossa carne, porque a Bíblia fala que a nossa carne, a nossa natureza, deseja aquilo que Deus reprova. Além dessa luta que a gente tem uma luta contra Ele. E a gente precisa orar, conhecer as Escrituras e seguir a Jesus. Mas Ele ainda hoje continua influenciando pessoas a não seguirem a Jesus. E o problema é que ainda hoje Ele continua influenciando as pessoas a não entenderem a missão de Jesus. Porque Pedro não entendeu. Jesus falou, é necessário que eu vá para Jerusalém, e lá eu vou sofrer nas mãos da elite religiosa, eu vou morrer e vou ressuscitar. E Pedro não entendeu. E ainda hoje Satanás ele influencia dessa maneira, de tal ponto que as pessoas não entendem a missão de Jesus. Não entendem. Por causa da sua influência também. Segunda aplicação para a nossa vida pessoal. Entenda, pelo amor de Deus, entenda o que significa seguir a Jesus e suas implicações. Entenda isso, entenda. Jesus não nos chamou, gente, para uma vida de glamour, uma vida de cruz. A nossa recompensa não está centralizada neste mundo. Não. O nosso tesouro não está neste mundo. Deus nos abençoa para nós abençoarmos outro, mas isso não resume aquilo que Jesus tem para nós. Seguir a Jesus é caminho de cruz. E ele deixou isso bem claro. Bom, lá nas bem-aventuranças, ele falou, bem-aventurados vocês quando forem perseguidos por causa de mim, e quando mentirem e inventarem toda a calúnia contra vocês, exultai, alegrem-se, porque assim foi com os profetas antes de vocês. Jesus deixou bem claro que nós seríamos perseguidos por sermos seus discípulos. Em João capítulo 15, Jesus fala assim, olha, o mundo me odeia e vos odiará. O mundo não vai aplaudir a gente. O mundo vai nos odiar, principalmente quando a gente abrir a nossa boca para pregar o Evangelho. Isso para muitos vai ser uma ameaça, como foi para a elite religiosa de Israel. Então, entenda isso. O que significa seguir a Jesus, gente? É renunciar à
própria vida. Renunciar à própria vida, aos prazeres que eu amo, que eu sei que Jesus reprova, eu renunciarei para segui-lo. É as minhas ambições egoístas, eu vivendo a vida para mim mesmo, para alimentar o meu ego. Eu preciso renunciar a tudo isso, porque existe um projeto de vida que eu preciso viver, que é a vontade de Cristo para a minha vida. Isso é seguir a Jesus. Isso é seguir a Jesus. E muita gente tenta adaptar os seus desejos egoístas com os planos de Deus. É irreconciliáveis, não tem como. É por isso que Jesus falou lá em Mateus 6,24, não dá para servir a dois senhores. Ou você ama um e odeia o outro, ou você se dedica a um e despreza outro. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Não dá, Deus não aceita o coração dividido. Tem muita gente iludida, gente. Deus não aceita um coração dividido. Isso é idolatria do coração. Quando nós arrancamos o lugar que pertence a Deus e colocamos outra coisa, isso não é seguir a Jesus. Precisamos ter cuidado. Precisamos entender o que significa seguir a Jesus. E seguir a Jesus, a gente precisa ensinar para nossas crianças desde pequeno. É sofrer também. Enquanto estivermos aqui nessa terra. Também. Seremos de alguma maneira rejeitados, odiados, desprezados, só porque nós amamos a Jesus. Amamos o nosso Cristo. Entenda isso. Esse é o preço de ser discípulo. Terceira aplicação, cuidado. Você pode estar perdendo a sua alma por não seguir a Jesus. Cuidado, Jesus falou que tem muita gente que pensa que está ganhando, mas está perdendo. Tem gente que pensa que está perdendo, mas está ganhando por seguir a Jesus. E existem duas maneiras de se perder a vida daqueles que pensam que estão ganhando. Primeiro, quando busca a felicidade sem Deus. Essa é uma maneira de perder a vida. Muitos que buscam a felicidade sem Deus pensam que está ganhando, mas está perdendo. A busca da felicidade sem Deus é ilusório, gente. Isso é chamado de hedonismo. É quando o ser humano, ele vive pelo prazer. Ele vive pela busca do prazer. Mas quando a busca do prazer não tem Deus, isso se transforma em qualquer outra coisa. Mas isso é perder a vida. Uma outra maneira de perder a vida é quando busca a salvação fora de Cristo. Fora de Cristo. Isso é perder a vida. É quando Jesus não é o autor e consumador da nossa fé. É quando nós não olhamos para Jesus, como disse Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, só o Senhor é a solução. O mesmo Pedro, entendendo isso depois, em Atos capítulo 4, verso 12, ele está pregando para uma multidão lá em Israel, ele diz assim: e não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos, que é o nome de Cristo. O apóstolo Paulo, depois, adquirindo essa consciência, escrevendo a sua primeira carta, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, ele escreve assim para Timóteo: Timóteo, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Isso é, perder a vida é quando nós buscamos salvação fora de Cristo. A salvação está centralizada em Cristo. Em Cristo. E quando eu busco salvação fora de Cristo, eu estou me perdendo. É por isso que Jesus ele fez aquela afirmação em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a única esperança de salvação. E quando o ser humano busca a salvação fora de Cristo, pensa que está ganhando, mas está perdendo. Está se perdendo. Quarta e última aplicação, que tem tudo a ver com a mensagem do Natal, e tem tudo a ver com a missão de Jesus. Quarta aplicação: Jesus veio ao mundo para morrer e para ressuscitar, para nos salvar. Pastor, o que isso implica? Muita coisa. Muita coisa. Primeiro, preciso falar uma coisa para você. Muita gente está enganada sobre a vida de Jesus aqui no mundo.
Muitos dizem que Jesus veio aqui no mundo para ser mais um mestre da ética e da moralidade, e que veio nos dar uma grande lição. Isso é bom, mas não foi o objetivo dele de vir. Muitos dizem que ele veio para ser mais um profeta de Deus, para ensinar alguns princípios de Deus. Isso é bom, mas essa não foi a principal missão dele. Muitos dizem, de maneira equivocada, que ele veio para produzir uma revolução social. Totalmente equivocado. Jesus não veio para isso. Então, por que Jesus veio ao mundo? Ele mesmo respondeu, verso 21. É necessário que eu vá para Jerusalém, que eu sofra na mão da elite religiosa, que eu morra e que eu ressuscite ao terceiro dia. A pergunta é, para quê? Por que teve que morrer? Por que ele teve que ressuscitar? Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus veio ao mundo predestinado a morrer e a ressuscitar. A morte de Cristo não foi um acidente. A morte de Cristo não foi um martírio. A morte de Cristo foi agendado por Deus lá na eternidade e foi concretizado na história. Na história. Por que Jesus teve que morrer? Por que Jesus teve que morrer? Presta atenção, para mim terminar. Quando Deus criou o ser humano, os nossos ancestrais, Adão e Eva, Deus criou o ser humano para que o ser humano vivesse para a glória dele. A verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer está centralizado em Deus. E é isso que Deus ensinou às primeiras criaturas que Ele criou, Adão e Eva, os nossos ancestrais. Mas você conhece a história do Jardim do Éden, que Satanás, dentro de uma serpente, questiona uma ordem de Deus, porque Deus falou, não coma do fruto dessa árvore, porque no dia que comeres, morrerás. E a serpente disse a Eva, e consequentemente depois Eva disse a Adão, a serpente questionou a ordem de Deus. Deus sabe que no dia que comeres, serão como Deus. Serão como Deus. E eles, movidos pela incredulidade, desobedecem a Deus. Desobedecem a Deus. E através do pecado de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e contaminou toda a raça humana. Toda a raça humana. Todos nós somos pecadores. O Salmo 51, verso 5, o rei Davi diz assim, que todos nós nascemos em pecado. Isso é, o pecado de Adão e Eva contaminou toda a raça humana. E Romanos 3, 23 diz assim, que todos pecaram e estão separados da presença gloriosa de Deus. Todo ser humano é um pecador perdido. Um pecador perdido. Esse é o problema do ser humano, o pecado. O pecado. Mas Deus, na sua soberania, agendado já na eternidade, Ele enviou o seu Filho ao mundo, de maneira sobrenatural, de maneira divina. Esse Jesus, Ele veio ao mundo predestinado para morrer no nosso lugar, na cruz do Calvário. Para que o relacionamento do ser humano fosse restabelecido com o Deus Criador, alguém deveria morrer. Como no Antigo Testamento, um cordeiro imaculado, sem defeito, tinha que ser sacrificado, tinha que ser imolado, para que, através do sangue, os pecados fossem expiados e perdoados. Jesus, Ele ele foi enviado como o Cordeiro de Deus, morrendo na cruz, como nosso substituto, para que viéssemos ser perdoados e reconciliados com Deus. Isso é, o ser humano só consegue ter relacionamento com Deus através de Jesus, porque Jesus morreu na cruz pelos seus. E assim o ser humano, ele teve a possibilidade de novo de se encontrar com Deus e ter um relacionamento com Deus. E Jesus morreu para construir esse elo entre o homem pecador e o Deus Santo. Na cruz, a ira de Deus foi despejada sobre Jesus. E na cruz, o sacrifício de Cristo apaziguou a ira de Deus e satisfez o plano de Deus.
nos perdoar. Ele morreu no meu lugar e no seu lugar. Por que Jesus ressuscitou? Ele ressuscitou, Deus estava mostrando o seguinte, que o seu Filho, ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre Satanás, ele tem poder sobre as trevas, e assim como ele ressuscitou, vencendo a morte, um dia, os seus discípulos serão ressuscitados por ele, e viverão com ele para sempre, para sempre e para sempre. E ele ressuscitou para a nossa justificação, isso é, nós fomos, apesar de culpados, Jesus levou a nossa culpa na cruz, nós fomos perdoados, inocentados, porque um assumiu a nossa culpa, o nosso pecado, lá na cruz, sofrendo por nós. Então Jesus veio ao mundo para morrer e para ressuscitar, para nos dar tão grande salvação. Mas pastor, salvação do quê? Do pecado, que nos separa de Deus. Aí diante de tudo isso, o ser humano, ele precisa responder, tomando uma decisão. E essa decisão se resume em duas palavras, arrependimento e fé. O que é arrependimento? Arrependimento significa mudança de mente. Mudança de mente. Não, agora eu entendo, porque Jesus veio ao mundo, ele veio por mim, ele veio morrer por mim, para que eu viesse ser reconciliado com Deus. Mudança de mente. Arrependimento é uma transformação de mente. Agora eu entendo quem é Jesus e o que ele veio fazer nesse mundo. Agora eu entendo, agora ficou claro. Arrependimento diante dessa informação é se constranger diante desse amor e dizer, olha, eu quero abandonar os meus pecados. Eu quero abandonar tudo aquilo que desagrada a Cristo e eu quero segui-lo. Eu me arrependo, mudança de pensamento, mudança de sentimento e mudança de comportamento. Eu quero viver com Cristo. Arrependimento. E segundo, fé. O que é fé? Fé é deixar de confiar em si e confiar naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Isso é fé. Fé é deixar de confiar em si, é deixar de confiar na sua moralidade, na sua religiosidade, na sua ética, nas suas boas obras, é deixar de confiar em si mesmo e passar a confiar naquilo que Jesus fez. Com fé não é aquilo que nós fazemos. Fé verdadeira e bíblica é crer naquilo que fizeram por nós, na cruz do Calvário. Isso é fé. Quando nós nos arrependemos e nós confiamos na obra de Cristo, nós recebemos a salvação que Cristo conquistou para nós lá na cruz. Lá na cruz. E ele diz, eu vim morrer e ressuscitar para salvar. Para salvar. Está fazendo sentido? Está fazendo sentido? É isso, gente. Jesus veio ao mundo para isso. Diante de tudo isso, nós precisamos analisar nossa vida e dizer, eu estou seguindo a Cristo. Eu preciso seguir a Cristo. Eu quero seguir a Cristo. Eu desejo seguir a Cristo. Então arrependa-se dos seus pecados e confie na obra de Jesus e o siga. E o siga. Coisas desconfortáveis vai acontecer, sim. Jesus deixou bem claro. Jesus não nos chamou para uma colônia de férias. Ele nos chamou para um campo de batalha. Jesus não prometeu mar de rosa para ninguém. Ele prometeu um caminho de cruz. Mas aqueles que um dia querem receber a coroa, primeiro precisam levar a sua cruz. Como ele fez. Mas tudo isso, ele disse assim, eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó, meus amados, essa é a missão de Jesus. E esse é o preço e o privilégio de ser discípulo de Jesus. De ser discípulo de Jesus. Pense nisso. Pense nisso. Pense naquilo que o Espírito Santo está te falando no seu coração diante da exposição da sua palavra. Seguir a Jesus é isso. A missão de Jesus é isso. Que a nossa vida venha a pertencer a Jesus. Amém? Amém.
Vamos orar?